Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre crianças e adolescentes de uma igreja, qual a atenção que eles precisam, o que a igreja deve fazer principalmente. Agora em tempo, estamos chegando perto das férias. Que programação sua igreja tem para as crianças? Será que se elas não viajarem, estiverem em casa, elas poderão ir para a igreja e aprenderão sobre a palavra de Deus? Como isso afeta o corpo de Cristo como um todo? Deixa eu levantar o que eu tinha falado num bloco anterior, que é um pouco sobre a dificuldade que acho que todas as igrejas passam e vão sofrer, que é da transição das gerações. Porque você imagina uma liturgia, um jeito de lidar com crianças, depois cresce, e claro, tem vários níveis talvez dentro de um departamento ou de uma missão infantil. Depois disso vem a adolescência, que é é um mundo completamente diferente. Depois jovens e aí adultos e o culto principal. Na igreja onde eu por muito tempo trabalhei, na Assembleia de Deus em Belém do Pará, houve durante muito tempo, até hoje acho que há uma dificuldade de transição entre adolescentes e jovens. Porque a programação é totalmente diferente. A gente parte do princípio que adolescente tem mais tempo livre, não trabalha muito, então tem programação na segunda-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, no sábado e domingo é o culto principal da igreja. Quando você fala para os jovens, é uma vez por semana, é sábado e acabou. Então assim, sai de um mundo onde tinha muita coisa e vai para um mundo onde, poxa, estou sozinho, então a gente não conseguia transicionar. Por que eu estou levantando isso? Porque eu acho, vocês entendem que isso talvez seja uma abordagem para a igreja se cuidar desde criança? O que não pode faltar, talvez num culto de criança, numa programação infantil, para quando ela cresça, ela entenda essa liturgia da igreja, ela entenda o que é um testemunho, um momento de testemunho, um louvor, uma oferta, a mensagem. Ela não fique só no videogame e DVD, como às vezes tem, e você não consegue amadurecer o conceito de culto, de igreja, de comunidade com essa criança. O que não pode faltar num culto infantil? Eu vejo que não pode faltar a presença do Espírito Santo. Para quando você começar aquele culto, que realmente eu faço um culto com as crianças, e quando eu começo com eles o culto, eu digo, levanta a tua mão. Levanta tuas mãozinhas agora. Vim para adorar-te. Adora aí mesmo, É culto. É culto. Não é pula, vamos pular. É culto de adoração. Começa a agradecer a Deus porque Ele te permitiu estar aqui na casa do Senhor hoje. Começa a agradecer a Deus que você tem um papai, você tem uma mamãe. Começa a agradecer a Deus pela sua igreja. Eu quero fazer com que a criança sinta que ali é o lugar que ele vai sentir a presença do Senhor Jesus. E que ali ele vai aprender muita coisa. E que ele tem o espírito de culto. Porque um dia ele vai precisar ir para o culto da igreja de gente grande, né? O culto dos adultos. Então ele já está acostumado e já entende que aquele é um momento de adoração. Depois vem o momento de oferta. Agora o momento de intercessão. Ele já está totalmente preparado para ele participar de um culto de adulto. Eu achei interessante que nós estávamos intercedendo por uma criança da nossa igreja que estava com câncer. E se ajoelhávamos e orávamos. Eles já se ajoelhavam todos quando falavam, vamos orar. Pela Gigi, eles se ajoelhavam e oravam. Legal. E determinado dia, e essa menina foi curada, tá, gente? Amém. Ela está curada, totalmente curada. Cabelinho já cresceu. E eu achei interessante, em um dos cultos, um filho do pastor falou assim, tia Alba, nós começamos de joelho, vamos terminar de joelho. Quando eu falei, vamos terminar agora o nosso culto, vamos agradecer a Deus e vamos nos despedir para ir para casa. Ele disse, tia Alba, vamos terminar como nós começamos, de joelho? Para mim isso é tremendo. Ensinamento, né? Isso é tremendo. E outra, hoje, se a gente ensina desde pequeno a criança o que é o culto, que não é um ambiente para você se sentir bem, é um momento de você cultuar a Deus, e que independente do grupo que esteja ali, seja criança, adolescente ou jovem, o culto é Deus. Veja, eu não estou querendo ser muito erudito e muito litúrgico no que eu vou dizer, mas muitas das vezes as pessoas querem ir para o lugar para se sentirem bem. Ah, eu não gostei do culto. E daí? Você pode ter não gostado do culto, mas Deus recebeu o culto. Isso aí. Não gostei do louvor. Não gostei do louvor. Para você, não é para você. Não. Lá em casa, eu sou pastor de 4 mulheres. 00, minha esposa, 01, de 12 anos, a 02, de 10 e a 03, que tem 9 anos. São mulheres. Um negócio eu lá em sou casa voto também, vencido em tudo, cara. Então, eu sou pastor da minha família. Se eu não pastorear bem a minha casa, eu não vou pastorear bem a igreja de Deus. E vejo, através das minhas pequeninas, que é um perfil que eu tenho da igreja que pastorei hoje, que as crianças, elas não querem, ela não é tão grande quanto a igreja daqui, eu acho que eu sou o menor da casa aqui, é uma igreja pequena, mas
que não falta a presença do Espírito Santo de Deus. E eu vejo que as crianças, no culto delas, não no cultinho, elas querem cantar hino de gente grande. Vim para adorar-te, né? Não quer cantar a vaca, o boizinho. Não quer cantar nada disso. Ela quer cantar o louvor que elas veem o pai e a mãe cantando também lá dentro do salão principal. De maneira que quando a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, eis aí a diferença da nossa língua, no caminho, é estar no caminho, não é apenas ensinar o caminho. Há uma diferença muito grande. Você está dizendo para ela, olha meu filho, aqui é não por causa disso, aqui é sim por causa disso, isso é assim, isso é assado. Você vai criando e permitindo que as crianças cresçam no seu tempo, sem pular etapas e amadurecendo também no seu tempo. Deixa eu levantar uma complicação em cima disso que foi falado, e aí eu quero também, a pastora Aline pode falar um pouco da pergunta anterior, mas, por exemplo, antigamente era muito assim, as crianças que iam para a igreja eram filhos dos crentes, que estavam no culto principal. Hoje não. Hoje eu conheço muitas famílias, até, que, enfim, conhece o professor da escola dominical e tudo, que vai e deixa o filho, nem a mãe nem o pai ficam no culto. Vão, é que nem colégio, vai deixar e vai buscar. Hoje você, às vezes, vai corrigir uma criança, não pode, mas lá em casa meu pai deixa, minha mãe deixa. Hoje, vamos entrar um pouco naquela da educação, não somente na educação da criança, mas na educação cristã da criança, né? Você ensinar coisas que são contrárias do que ela aprende em casa. Como vocês lidam com situações hoje que é diferente? Pai, às vezes, muitos pais separados, a gente tem isso hoje, 50%, 60% de toda a igreja, estou falando do Brasil inteiro. Os pais são separados, isso já é uma realidade. Como é que lidar com essas situações diferentes hoje em dia? O pastor colocou uma palavra que eu acho que é a chave para essa geração e foi a chave para todas as outras gerações, que é o ensinamento. O ensinamento ele é fundamental para a formação de uma criança, para a formação de um adolescente. A questão do culto, que foi pautada anteriormente, existe uma linha muito tênue, né, muito fina entre culto e entretenimento. Apesar de nós termos que nos adequarmos a essa geração para alcançá-los de uma forma clara, para alcançá-los de uma forma mais, vamos dizer assim, moderna, nós precisamos entender que existe um protocolo e uma linha para respeitar um culto, né? Para que um adolescente passe da etapa da criança e vá para o adolescente. O culto é diferente, mas é um culto. Para que ele saia do adolescente e vá para o jovem, o culto é diferente, mas é um culto, e assim sucessivamente. E o ensinamento ele é levado para a vida inteira. Hoje, a nossa maior dificuldade é que, em casa, nem o ensinamento espiritual e, muitas das vezes, outros ensinamentos que formam um cidadão, que imprimem neles caráter, algumas outras coisas, ele não é ensinado. E os pais, muitas das vezes, querem que a igreja faça isso e que a escola faça isso. Me permita, pastor, ou até mesmo desensinam. Exatamente. Porque você prega algo e o pai diz, não, você pode fazer. Isso é normal. Você é adolescente. Isso. E aí, ele não sabe depois porque o filho está fora da igreja. Isso. Aí o pai e a mãe estão em casa falando mal do pastor, da pastora. E o filho está vendo ela fazer esse tipo de atitude. E não sabe depois como a vida ela entra num declínio. Como hoje, pastor, vou voltar na questão da escola, que é uma coisa que está muito presente, o professor dentro de sala, o educador, ele não pode dizer não para uma criança, para um adolescente. Porque a partir do momento que ele diz não, os pais vêm até a escola e querem saber por que o filho está recebendo não. Sendo que não, ele forma quem nós somos, né? Quantas vezes eu recebi não da vida, não das pessoas, não de Deus, e isso me fez crescer como pessoa, como ser humano, como mulher. Então, assim, essa palavra, eu acho que ela é fundamental. Ensinamento, aprender, princípios que não acontecem hoje, infelizmente. Deixa eu aproveitar a sua palavra. Claro. A criança está pronta para aceitar o não. Ela só quer ouvir você explicar a ela o porquê não. Se você chegar para a criança e disser assim, olha, isso não é bom para você, mamãe não vai te dar isso, ou a tia na escola bíblica dominical, porque não é bom para você. Agora não é esse momento. Ele volta para o lugarzinho dele, imediatamente ele entende.
Nós, adultos, é que temos aquela preocupação em dizer não. A gente não gosta de ouvir não. É verdade. Né? Nós não gostamos de ouvir não. Mas a criança, ela quer testar a sua autoridade. Quando você diz não para ela e explica os porquês, com certeza ela entende e ela volta. Eu tenho vivido muito essa experiência, muito. Na minha casa, no meu ministério. E eu tenho visto que a coisa não é tão difícil com eles. Por isso que cada dia eu fico mais apaixonada por eles. Porque quando eu explico alguma coisa, eu vejo que eles entendem, vão para o cantinho dele. Não, a tia disse que não pode, por isso, e acabou. Eu só acho fico que feliz. assim, não é muito fácil esse dizer não. Eles aceitarem o não. Argumentam, eles argumentam. Hoje em dia Não argumenta, é. e às vezes manda um argumento. Não, mas meu pai deixa, a minha mãe deixa. Exatamente. E você, E aí? tudo bem. Aí começa a se problematizar. Tem que- E aí você tem que chamar os pais, porque o pai precisa entender que a geração que nós estamos vivendo é uma geração laissez-faire, muito liberal. E nós, como foi dito aqui, o ensinamento cristão, a educação cristã, ela precisa de fato estar reinando nos ambientes familiares cristãos. Senão, todo o nosso ensinamento vai por água abaixo. Eu Pastor, entendo que não é tão fácil. Eu não estou dizendo assim, talvez o nível. Eu vejo vou falar pela minha casa. Eu digo não para minha filha. Por quê? Aí eu digo não, olha. Não, elas perguntam por quê? Por quê? Não, porque meu colega tem um iPhone, não sei o quê, que vai. Mas o pai não pode dar agora. Ela, tá bom. A criança, tá bom, pai. você explicou Eu por quê? Expliquei. Aí daqui a pouco, pai, mas eu quero o iPhone, pai. Não é tão fácil quanto parece. Nós temos que dizer. Agora, o ambiente, porque é o seguinte, transfere-se a responsabilidade para a igreja educar os nossos filhos. E é muito pouco tempo que as nossas crianças passam na igreja, elas passam muito mais tempo na escola, na rua, do que em qualquer outro lugar. E ela volta quase que transformada. Meu Deus, não falei isso nunca para minha filha. Como ela voltou agora me peitando? Que história é? Raíssa, Juliana, Elisângela, são o nome das minhas mulheres. Eu vou falando para elas. Não, pai, é que eu ouvi isso. Mas eu te ensino isso. Olha o que diz a Bíblia. Né? A gente tem que descer um pouquinho e eu errei. Vamos para um rápido break, depois eu volto com você para falar um pouco sobre essas dificuldades. E porque hoje, querendo ou não, as crianças argumentam mesmo. E às vezes falam, mas meu pai deixa, meu pai fala. E aí, onde é que entra o preparo do ensinador, dos professores também? É uma coisa que eu queria abordar aqui. Porque muitos vezes vão falar, mas eu não sou teu pai não manda aqui, quem manda aqui sou eu. E aí ele fala, pai, disseram que você não manda na igreja e tal. Aí vira um bololô total. Como é que devemos também entender o comportamento e o treinamento de pessoas que cuidam das crianças? Porque não é mais aquilo, quem é que gosta de criança aí? Então vai lá na salinha das crianças e toma conta. Hoje não é mais assim, é uma ciência, meu irmão. Se você fizer errado lá, você vai ter jovens e adolescentes problemáticos dentro da igreja. Começa quando é criança. Como treinar, como encontrar boas pessoas para trabalharem com as crianças? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados, volta já já.